Realmente é muito forte. Quem está com disciplina e quem realmente está se colocando nessa sintonia, está recebendo muitas graças e muitas irradiações. A gente vai estar fazendo as lições do mês de outubro, aí o Mestre Jesus vai fazer uma bênção, e é isso. E aí a gente se prepara para esse incrível ano de mês de outubro, quando o Curso Milagres vai estar celebrando 50 anos no dia 21 de outubro, né, que vai cair numa quarta-feira. E aí a gente vai estar celebrando essa irradiação junto com milhões de pessoas em todas as partes da nossa bem-amada Mãe Terra. Então, vamos fechar os olhos, nos concentrando em nossos corações. Estamos mais uma vez reunidos, em nome de Deus Pai, Todo-Poderoso, agradecendo a presença de todos os seres que aqui estão. E nós oferecemos as bênçãos do Curso Milagres para a vitória da humanidade. Vamos então meditar, visualizando acima de nossas cabeças um grande sol dourado que nos ilumina e abençoa. No poder da nossa presença, eu sou. Que a sintonia do bem-amado Mestre Jesus e as bênçãos de todos os seres possam nos trazer irradiação de equilíbrio, maestria e paz, e que juntos, conscientemente, possamos abraçar todas as oportunidades que revelam a energia do amor, da maestria e da vitória na luz. Vamos então inspirar e expirar, visualizando e sentindo essa chama dourada que nos traz a irradiação maior do amor de Deus. Visualizamos a nossa frente, apontando na chama branca da paz, ao redor da sala, no círculo branco de luz. E vamos respirar 3 vezes, abrindo os olhos, retornando aqui a esta sala. Então, a lição do Curso Milagres, o dia 1º de outubro, o dia de hoje pertence ao amor, que eu não tenho medo. Aí, Mestre Germain explica. Quando a nossa purificação, a totalidade da existência, o amor se torna a única expressão do divino e sagrado em nós. O dia 2, a voz de Deus traz a cura, protege todas as coisas. Em sintonia com a perfeição do grande do universo de extensão, manifestareis equilíbrio e milagre de cada instante de vossas evoluções. No dia de hoje, dia 3 de outubro, o verbo de Deus me é dado para manifestar em família. A ciência da palavra falada manifesta a realidade. Palavras positivas criam, palavras negativas descrevam. Proferir palavras de sabedoria que refletem a verdade de cada um é a âncora para criar novas fases e todos reconhecem que são unos no poder de Deus. Vamos falar sobre o que é essa energia de voz de Deus e da energia da ciência da palavra falada, né? Porque Deus sabe o poder maior da bênção, da manifestação, da população, da sintonia que repara no sagrado, nos possibilitando mudar totalmente nossas vidas e trazendo a energia do equilíbrio e da unidade. E nós estamos cada vez mais, de acordo com o ensinamento do Mestre Germain, caminhando por esse sentido de unidade, porque nós somos únicos com todos os reinos, com todas as formas de evolução, e é só quando a gente está nessa energia de que tudo faz parte de uma grande consciência, que é a consciência política de luz, e ali que está a presença de Deus, e em tudo, é que nós nos salvamos como humanidade. O Curso Milagres fala muito da salvação. É a salvação do ego, personalidade, que está transmutada. É só isso, né? Só que só isso dá um trabalho tremendo, né? A gente chega lá. Então, nessas primeiras lições, Jesus fala sobre a energia da palavra, do verbo, da sintonia de quem nós somos, da purificação do nosso propósito, da energia do nosso caminho, da luz do nosso poder, da irradiação da nossa força que eleva a nossa frequência vibracional e atrai toda a irradiação e magnitude de quem nós verdadeiramente somos. Nós sabemos que quando nós também abençoamos, nós atraímos e manifestamos. E as pessoas que costumam xingar e jogar praga, essa coisa toda, também acabam atraindo toda a sua energia. Lembrando que tudo aquilo que nós fazemos é um xerox, né? Porque o original está aqui na cabeça, está no coração. Então, precisamos prestar atenção nas nossas atitudes, nas nossas intenções, nos nossos pensamentos, nas nossas escolhas, nas nossas decisões, nos nossos caminhos. Porque é só assim que a gente vai continuar a conseguir reformular a nossa energia, a nosso redor e manifestar as irradiações maiores do sagrado através da chama da luz. A cada 10 lições, nessa segunda parte do Fraternidade, a gente tem pensado sobre um tema. O que é o corpo, o que é a energia do Espírito Santo em nós, o que é a força do milagre. Então, eu queria relembrar que quando nós começamos aqui em Tels, há 20 anos atrás, nos conceitos do Fraternidade, nós demoramos bastante no primeiro livro, porque a gente não sabia bem como que ia ser. E agora as irradiações são mais próximas,
E quando uma pessoa entra em contato com essa sintonia, ela puxa o breve de todas as pessoas que um dia já leram a respeito, já estiveram nessa frequência de luz e ganharam nessa luz. Então, o curso Milagres traz o retorno à cidade, o retorno à nossa força, o retorno à nossa consciência, o retorno à nossa energia de iluminação. E eu agradeço a vocês que estão aqui, a vocês que estão em sintonia, por estarem fazendo o curso Milagres deste ano. E a gente percebe, como tudo na vida, requer disciplina, ritmo e concentração. Porque todo dia a gente tem que estar pensando no final. Todo dia você tem que estar afirmando a frase, avaliando, escolhendo de novo, mudando algumas coisas. E a gente só consegue mudança na vida quando não mudamos. É como Jesus explica no curso Milagres. Ninguém caminha com o seu pé. As pessoas vão na sua frente, o seu lado e atrás de você, mas ninguém caminha por você. Cada um tem o seu caminho, cada um tem a sua diretriz, cada um tem o seu momento, cada um tem a sua frequência de escolha, de emanação, de vida, de luz, de abundância, de plenitude e de manifestação de luz. E eu tenho sentido, nós começamos o Tels sem querer, foi São Germain que criou essa ideia aí de nós fazermos as edições, as revistas digitais, para que o maior número possível de pessoas, não só que frequentam a TAPS, pudessem ter acesso às mensagens do bem-amado do nosso Jesus. Porque Jesus é um ícone, um grande ser que traz a revelação da misericórdia, do amor, da ressurreição, da luz, do evento do milagre, da chama que é a energia que retorna no sagrado e da força que vislumbra um novo tempo de mudança mesmo. E ele é reverenciado por todas as filosofias e por todas as religiões. E quando várias pessoas, nós, da família Tels, e as pessoas com as quais nós estamos compartilhando mensagens de pessoas, por exemplo, e todas as outras inúmeras pessoas ao redor da montanha estão falando a mesma frase no mesmo dia, imagina o impacto que isso causa no inconsciente coletivo da humanidade. Nós tivemos 2 eclipses fortíssimos recentemente, para que a energia do fogo da purificação e a luz de Deus possa atuar no nosso inconsciente coletivo e nas nossas vidas. Mas cabe a cada um de nós realmente fazer a nossa parte, manifestar as energias das nossas escolhas, reescrever de novo o nosso processo individual, atingir o potencial da nossa própria força e poder e da nossa luz, para que nós possamos continuar próximos da forma do nosso coração, da nossa força, da nossa sintonia, do nosso poder e da nossa energia de vida. Então, eu gostaria só de relembrar que tudo na vida é disciplina. Para ser feliz, tem que ter disciplina para ser feliz. Para ser saudável, tem que ter disciplina para ser saudável. Tem que escolher o que você come, como é que você age, como é que são os seus pensamentos, como é que são as suas atitudes, porque não dá para saber que pensar uma coisa, o corpo agir de outra forma e você fazer outra coisa completamente diferente. E isso é o que acaba criando a maior parte dos problemas das enfermidades. E quando nós andamos com consciência do nosso caminho único, da nossa energia interna, do nosso poder, com força que preserva toda essa radiação que se emana com todos os seres, nós temos condições de realmente ancorar, reescrever um novo caminho e nos libertar de tudo que não condiz com essas energias que estão projeção do ego e personalidade nas ilusões do nosso corpo tridimensional e da nossa vida humana. Tá bom? Então, agora vamos passar os olhos para receber a mensagem do Mestre Jesus. E eu gostaria só de lembrar que agora no mês de outubro, no ano do Brasil, reverenciamos a nossa querida Mestre Aparecida, a Virgem Negra, que é protetora do nosso país, dos brasileiros, de todas as energias. Então, que essa força da devoção, da grande mãe divina, da luz, do amor incondicional, possa trazer um novo sustento, um novo alento, uma nova fé, um novo caminho, uma nova diretriz, para que nós realmente possamos criar uma sintonia de paz e de manifestação. Amados irmãos, no poder da fé, reverenciareis a onipotência da nossa presença e estou, e na cena da nossa dignidade em servir as irradiações do nosso coração, precipitareis as forças maiores do potencial ilimitado. Sabeis que é chegado o momento da humanidade de servir e respeito da nossa história, através do alento da bem-aventurança, reencarnareis as irradiações que erguem, diante do poder maior da nossa própria irradiação de autocontrole e servir ao autoconhecimento. E na luz das profissões, preservareis a consciência, na cena do Espírito vereis surgir um novo momento, e através do alicerce que é a sintonia que reflete a velocidade maior do propósito divino, atingireis as forças que manifestam o poder supremo da iluminação. Na irradiação do vosso poder pessoal, percebereis a importância de alicerçar vossas novas escolhas. Remoldareis as energias maiores do vosso caminho, atingireis as forças que recebem um novo direcionamento através da fé, e estareis aptos a servir as irradiações maiores do amor. Através da cena da paz, estareis nos reconciliando com as irradiações melhores do vosso próprio começo, como seres críticos e impactos dimensionais, como alento deste novo tempo e testemunhos vivos das energias que fortalecem a fé
e que manifestem, através da vossa saúde, a reintegração de novas forças e ideias. Na luz daquilo que sois, atingireis acima da perfeição. No Sanada, a vossa livre-arbítrio, reconhecereis as irradiações que emanam através da harmonia, e na celebração à comunhão de novas formas evolucionais, atingireis as irradiações maiores que erguem, e diante do propósito servem as forças que nesse momento determinam o fortalecimento do caminho único através do novo alvorecer. É chegado o momento da humanidade, na luz dos preceitos do Curso, atingir as irradiações da paz, manifestar a concentração e atingir através do ritmo a verdadeira escolha da força do potencial ilimitado, a energia da transformação e a luz da presença do sol, a luz da disciplina servir as energias do amor e a soma da paz que mais uma vez atrai todo o fortalecimento do nosso caminho. E possamos então relembrar que nas energias do amor e do compromisso crítico aquilo que sois, percebereis a importância de libertar-nos de tudo que não condiz com as sintonias da alegria e da tristeza, da leveza e do amor incondicional. Energia esta que se faz necessária para que todos os reinos estejam diante do propósito divino através da luz e alicercem através do novo caminho, então que determina um novo alvorecer. É chegado o momento onde todos os reinos atingirem o poder da iluminação. A iluminação tem a sintonia da força que precipita a energia do amor incondicional. Luz da fé que atrai o poder do reequilíbrio, a harmonia da luz que reafirma a energia da consciência, luz do amor e sabedoria que retorna no sagrado, seno da paz que reconhece o poder do discernimento e ação. Que possais então manifestar em nossas mentes e nossos corpos as sintonias de transformação. E assim, imbuídos pelas forças do vosso próprio poder e na soma da vossa forma de pensamento, vereis que todos os reinos reafirmam através da bem-aventurança, luz, maestria e vitória através da soma da verdadeira ascensão. É chegado o momento onde todos os reinos do preceito ao curso Milagres descortinarem as forças da própria fé. Tudo está em vós. Vossamente Cristo é responsável pela criação e pela cooperação de vossas famílias. A luz do vosso poder determina o vosso linear e as energias de vossas novas experiências. A força de vosso próprio caminho interno é a luz que neste momento traz o discernimento necessário para que possais continuar cada vez mais sendo catalisadores das irradiações da igualdade, do amor e da vossa verdadeira fé. Que possais então vislumbrar as energias de perfeição, perceber a nova história através da soma da perfeição, e realizar através do amor incondicional a soma da vossa verdadeira sintonia de transformação e ação. Visualizeis todo o inconsciente coletivo da humanidade transportado na sua dourada, para que todos os seres atinjam, através do poder, a força de misericórdia, através da luz, o amor compassivo, através do reencontro sagrado, a soma da própria energia que determina um novo propósito através das forças que libertam, para que todos os seres que estejam através do amor incondicional a energia da liberdade em ação. Visualizeis todo o inconsciente coletivo transpassado na chama branca da paz, para que a paz seja uma realidade, para que a vitória seja a força que celebra a comunhão de formas de pensamentos evolucionais, atraindo os direcionamentos únicos do poder que mais uma vez elevam a consciência para que todos os seres se estejam através da nossa terra, a chama que é a força que mais uma vez atrai todo o poder de determinação, do experimento do amor incondicional e da própria sintonia, da população da abundância e plenitude, através da luz do futuro e do poder da nossa própria energia de ascensão. A ascensão dos pertences, a luz do poder de Deus retorna. A chama do caminho é a força da purificação. A luz da presença eu sou é a chama do sagrado que reformula novas diretrizes e que mais uma vez fortalece o compromisso de servir a chama da alma. Que possais continuar potencializando as irradiações maiores do vosso poder, atingindo, através da vossa própria luz, a verdadeira sintonia do reencontro do sagrado. E assim manifestareis as forças do bálsamo cristalino, da perfeição e ação. Realizeis vossa presença eu sou acima de vossas cabeças, para que através da força do amor e da sintonia da unidade da vossa energia de maestria, possais continuar proporcionando vossas irradiações máximas que atraem todo o poder crítico da iluminação. Nós nos consagramos e retiramos neste momento no estou caminho em Deus. Nós, todos aí nas nossas cabeças, uma grande cosmonauta que se expande na eternidade da próxima esfera de luz, todos os reinos juntos com poder, que sejam a força do livre-arbítrio. Que na sintonia do reencontro do sagrado, possamos continuar perfeccionando nossos novos direcionamentos através da luz, no novo tempo e no novo despertar. Visualizeis todo o inconsciente coletivo da humanidade que nos passou dentro da ação da luta, para todos os reinos, sustento através da alquimia, a luz do perdão, o reencontro, na chuva do eterno agora, a força do renascimento, e manifestem através da paz a sintonia única do processo do amor incondicional. Retiramos desse movimento pessoal, lembrando de três paz da harmonia, e que na luz daquilo que sois possais reconhecer o chamado único ao poder da vossa fé, e que vossas palavras sejam sempre na sintonia da leveza, do amor e da paz, com calúnia de irradiação de perfeição, atingindo o equilíbrio, manifestando a força que magnetiza o poder maior da soma que é a sintonia que predomina, onde todos os reinos deverão estar cada vez mais próximos da luz da devoção do coração e nação. Amém, eu sou com Deus.
Com muito amor, vamos implorar o Pai Nosso. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O Pai Nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Bem-amado Pai, agradecemos mais uma vez a oportunidade que nos temos em vosso nome e seguramente. Bem-amados seres presentes, nossos guias espirituais, elementais da natureza, e nossos planetários e membros da fase da conversão. E juntos no poder do nosso livre-arbítrio, possamos ser direcionados nas novas escolhas, assim manifestando as energias da força da sabedoria e da iluminação. Pedimos bênçãos especiais a todos aqueles que buscam um caminho rumo à própria paz, que rapidamente encontrem um caminho mais consciente, em sintonia com o poder de Deus. Visualizemos à nossa frente, pela terra, na sala branca da paz, ao redor da sala, um círculo branco de luz, e ao redor do nosso corpo espírito, um círculo branco na sala da harmonia, do equilíbrio da nossa intenção. Vamos então retornar aqui a nossa sessão, abrir os olhos. Eu queria saber se alguém tem alguma dúvida em relação à energia do sentimento. Alguma pergunta que vocês querem que eu responda, que eles respondam. Enquanto eles estão por aqui ainda. Está todo mundo milagrando vivo, é isso? Estamos todos na energia. Então, deu para sentir diferença, né? Quando começamos em janeiro. Pelo menos a gente está se conhecendo um pouco melhor, não é? E conforme a gente mexe, nossa sintonia que é tão forte, nós mexemos com os nossos valores, com as nossas irradiações, com o nosso poder, com a nossa sintonia de vida e com a nossa intuição, né? Dá para sentir a intuição mais aguçada? Dá para sentir as pessoas que se afastam e outras que chegam? Tem várias mudanças assim visíveis. Parece que você incomoda algumas pessoas. Como às vezes parece que as pessoas não querem te largar nunca mais, né? Você fica ali de fato, certo? Não respira, fica aí, tudo bem. Então, isso é a energia do crescimento. Essa é a irradiação que traz todo o poder que celebra a comunhão da paz, do amor, da luz, a energia que retorna na força de quem eu sou. Alguém quer fazer pergunta? Essa tem aqui. Peraí, calma, vai ligar o microfone. Qual é o amigo da internet que está assistindo? Tem várias pessoas acompanhando na internet. Podem aqui fazer pergunta. Obrigado, Tels. Esmeralda. Obrigada, Carmen. Eu gostaria de ouvir alguma coisa a respeito da manifestação do Espírito Santo na Terra, de como a gente reconhece essa energia. Em relação à intuição, para mim é tranquilo. Obrigada. Então, a energia do Espírito Santo, de acordo com aquilo que é colocado pelo plano espiritual, ele mora na nossa mente crística, né? E ele atua através da nossa energia de consciência. E ele não é os mestres da Fraternidade Universal, nós temos duas entidades que são denominadas de Espírito Santo. Paulo veneziano, que é o Espírito Santo do planeta Terra, que é do raio rosa do amor incondicional, e Santo Aurélio, do raio dourado da iluminação, que é o Espírito Santo cósmico do nosso sistema solar. Os preceitos do curso Milagres, de acordo com as energias que dentro do nosso serviço, na nossa mente, no nosso corpo, no nosso espírito, a nossa mente dividida, nós temos o poder do ego, que atua muito mais incisivamente do que a energia do outro lado, que é o lado da perfeição de Deus. Então, o Espírito Santo, mora na nossa mente crística, atua em todos nós, o seu espírito, Paulo e Santo Aurélio, os dois seres, atuam todos os dias abençoando o planeta, mas cabe a cada um buscar essa sintonia dentro da mente, que é para a vida realmente ficar melhor. Porque se a gente for os atributos nas energias do mundo, acaba atraindo problemas, limites, dores, sofrimentos. Porque todo mundo, não para as pessoas encarnadas, acorda já pensando nos problemas que tem para resolver. São raras as pessoas que acordam, respiram, estão obrigadas a Deus mais um dia, estão vivos, têm saúde, já abençoa, mistura, fazem oração e começam a fazer, né? Mas a forma que nós iniciamos o nosso caminho é que determina realmente aquilo que nós vamos atingir através do nosso poder e da nossa sintonia de iluminação. Ok? Mais alguém? O pessoal do grupo de estudos que eu participo,
eles estão já perguntando para mim, que eles já estão começando a desenvolver percepções, estão sentindo como o trânsito. De um lado, o fogo do eixo para transmutar todo mundo. De repente tem algo lá na frente acontecendo. E estão usando o fogo do eixo. Mesma coisa com o raio azul do Germain da Canalização de Guerra. E aí perguntar se é isso mesmo, com desenvolvimento, como você acabou de falar, a intuição, a percepção, né? Não tem certo e errado para Deus, só tem certo. O errado é a criação do lado da funcionalidade. Tudo que é oração, tudo que fala no pensamento positivo, é sempre muito bom. Porque traz esse conhecimento do nosso propósito, do nosso poder, do nosso caminho e a energia da nossa luz. É muito bom o projeto luz, amor e reunião e abençoar todas as pessoas, o nosso dia, o trânsito, o ambiente de trabalho, todos os locais que nós estamos. Ao invés de nós acordar xingando o mundo, a gente acorda abençoando o mundo, que é exatamente assim que nós manifestamos o milagre. E é essa que é a energia do retorno do sagrado, a força do perdão, do amor, da misericórdia e a força de Deus, né? Eu queria fazer uma pergunta sobre uma frase do Germain que fala sobre a intenção, né? Sobre manter a intenção. A gente mantém a intenção, a gente mantém a intenção ali para a força. Eu queria saber mais alguns vezes que a gente aprender a lidar com isso, começar a questão mais clara, porque eu vejo que quando a intenção de você manter o pensamento, manter o foco no pensamento é uma coisa muito forte. Você vai nesse conceito, ainda não consigo com muita força. Então, onde você coloca a sua intenção, você manifesta. Porque a energia da força mental determina aquilo que para nós é viável, aquilo que para nós é realidade, e aquilo que vai se consolidar no plano da matéria. Como administrar essa energia da intenção? Primeiro, tem que desviar o pensamento e transmutar rapidinho o ego-personalidade, que é o nosso maior inimigo, que é a nossa parte mental, que acaba tentando boicotar aquilo que nós temos de energias de amor, luz, paz, felicidade, abundância, plenitude e equilíbrio. Quando nós colocamos a nossa atenção e a nossa intenção vem com os olhos tridimensionais ou com o processo auditivo, de acordo com aquilo que é a nossa percepção. A nossa intenção vem lá do processo da nossa alma. E as duas frequências são necessárias para a gente sair mais rápido daquilo que nós queremos. Então, não é atrair o desespero. Eu preciso daquilo, que eu preciso mudar de casa, eu preciso comprar o carro. Mas, Deus, eu preciso mudar de casa, eu preciso comprar o carro, eu preciso. A tua postura tem que ser normal, natural, não pode ser desespero. Uma coisa leve, uma coisa, sabe? Como se você não tivesse preocupado. Agora, a intenção é uma energia que tem vida própria também. Porque a intenção muitas vezes vem do lado funcionando. Ela vem da nossa vontade, da mente crítica, de realmente manifestar todo o poder daquilo que nós merecemos, com todas as bênçãos, todas as realizações que retornam ao nosso Deus sagrado. Exercício prático tem de concentração. Que você acende uma vela, você olha para a cena da vela, você tem a vela de preferência na altura dos olhos, né? Senta numa mesa, lá na sua casa, e coloca a vela, olha para a chama, fecha o olho, visualiza a chama como ele fechado aqui, abre o olho, fecha o olho, fecha o olho. Abre e fecha o olho várias vezes, porque isso vai estar mudando a vibração da sua mente. Até a hora que o olho fechado, você vai enxergar a chama por dentro. Você vai enxergar também por dentro. Isso abre a percepção da sensibilidade, isso abre a energia da intuição, isso dá o poder da concentração, porque o fogo é manifestação. Por isso que no curso do caso, nós queimamos os papéis. Que as pessoas fazem pedidos ou simplesmente seguram as mãos, impregnando com a sua energia, e nós transmutamos, nós queimamos nossas irradiações. Então o fogo é muito forte. Uma outra prática de você ancorar e fortalecer a intenção é a maior parte do dia, só ter pensamentos positivos, preencher a sua mente, o seu ambiente, com música positiva, notícias positivas, só coisas boas. Claro que a gente vive num mundo que é onde existem problemas. Poucos, menos do que já usaram no passado, que é mais grande. Porque agora a população é maior, então parece que é mais coisa, não é? Então a gente tem que manter o foco de que nós somos seres crísticos, de seres divinos, vivendo a experiência humana, que está engatinhando, mas a gente está crescendo mais rápido também, nesse momento de mudança do céu. E para manter a intenção na luz, no poder daquilo que nós queremos, tem que sair fora do padrão mental. O padrão mental é condicionado aos hábitos limitadores que trazem o sofrimento, tanto de apagado, problema, guerra, violência.
Então, para que a gente não mais sustente essas energias, quando estiver passando uma notícia ou um filme sobre isso, o que eu faço? Eu sempre falo, eu faço olho e penso, é besteira, isso não é minha realidade. É alguma coisa que acontece com outras pessoas que acreditam nisso, ou não acreditam nisso. Eu abro o olho e continuo vendo. Eu tenho que acreditar no mundo. Eu assisto tudo. Assisto novelas, de futebol, tudo. Jornal, tudo. Eu tenho que saber o que está acontecendo. Agora, isso é o que eu gosto. Mas a questão é, essa energia, eu não permito que essa energia entre na minha vida, não entre na minha ligação mental, eu estabeleço essa sintonia através das pessoas. Agora, a intenção, ela tem que vir da alma, ela tem que vir da energia do coração, né? Ela fala que todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer viver bem, todo mundo quer ser legal. E na hora que você entra na ideia da forma de pensamento de todas as pessoas encaminhadas, você acaba puxando aquela dúvida, mas será que eu mereço? Mas será que é tudo isso? Mas será que... Será? E será acaba impedindo tudo. Né? E o medo, que é o principal vilão da nossa vida. Porque o medo é a porta para tudo que nós não queremos na nossa existência, é o medo. Ele acaba travando todas as energias do bem, todas as negações do amor, todas as forças que atraem a sintonia de fé. Por isso que nós Jesus, esse céu maravilhoso ser, reverenciado até hoje, mais de 2 mil anos após a passagem na Terra, pelos milagres, pelo exemplo, pela vida e pelo amor, né? O amor incondicional, que a gente tentando exemplificar, viver, aprender e manifestar na nossa vida no dia a dia. Né? Bom trabalho, nós chegaremos lá. Né? Cara, você pode explicar um pouco, dar uma esclarecida para o pessoal, que fica também em haver, assim, quando a gente fala em milagres, né, a gente está falando do milagre em si, porque a própria natureza divina se manifesta e intervém por todos e por tudo também do que cada um necessita, ou existe uma parceria no trabalho nosso como humanos encarnados, que estamos, né, aqui agora, nesse papel da cocriação. Pois é, beleza. O milagre da vida, todos os dias, nós temos a oportunidade de servir a Deus e de servir a nós mesmos, da hora que o sol nasce ou a hora que o sol se põe. Eles têm intervenção divina, eles têm seres que trazem a bênção, o milagre, a cura, todos os dias. É uma questão de sintonia, é uma questão da pessoa que está com algum problema, saber buscar aquele raio de luz para ela e saber se ela curar, né? Porque é exatamente isso. E tem essa parceria consciente e a parceria inconsciente. A inconsciente tem a ver com vidas passadas. As pessoas que serviram um plano divino em várias vidas, existe um pacto, um elo de transformação, de transcendência, que milagre se transforma e acaba sendo mais rápido. Agora, o milagre é possível para todo mundo. Por que esse curso é de transformação? Há 50 anos. O curso é em milagres. Porque o milagre é alguma coisa fora daquilo que você está acostumado a ver. É extraordinário. É alguma coisa que você quer muito, mas acredita que é impossível atingir. E essa coisa da ansiedade que atrapalha nas manifestações da milagre, ela acaba criando essas barreiras e essas energias. Então, nessa parceria, quando qualquer pessoa está doente, Deus me ajuda, Deus me cura, mesmo que eu não pratique fé nenhuma, não tenha aquela prática de devoção constante de 5 minutos diários, qualquer coisa, mas se ela revela e sincroniza no poder supremo de Deus, ela recebe a energia naquele momento. Porque tem gente que reza e cura rápido, e tem gente que reza a vida inteira e tem que nascer de novo para realmente curar. Porque tem a mente que é verdadeira e tem a mente que é perigosa. Mas física que é a cura, mas no final ela quer continuar chamando atenção, quer continuar que todo mundo fique no pé, quer que todo mundo fique dando assistência, etc. Então, que a gente está vivendo um momento e que, de acordo com os atos, a gente está na astrologia, mas a respeito de absolutamente tudo, para aprender cada vez mais, a verdade está muito forte. Em todos os sentidos e em todos os países. Não dá mais para esconder nada de ninguém, né? E essa energia de autoconhecimento, de busca, de certeza, de força, de compromisso e de milagre, está aí para todos, sem exceção. Para quem acredita em tudo e para quem acredita em nada. Basta simplesmente esse vislumbre de frequência de luz na hora certa, no momento certo, e a cura acontece. Ou o milagre acontece. Agora, quem vai receber o milagre? Todos nós. Quem determina quando vai receber o milagre? Deus. Mas não é o Deus lá no além, sentado no trono. É o Deus consciente que está dentro de nós.
a nossa mente perfeita, a nossa partícula viva da presença eu sou, que é aquele quadro que fica na entrada do alto, do salão. A nossa consciência crítica acredita que a gente ainda tem que ficar aprendendo lições, nós ainda passaremos por algumas coisas, mas na realidade ela quer mostrar o caminho da luz. E quem tenta nos desviar para o caminho da luz é a energia do lado da oportunidade. Tem pessoas que se curam de doenças super sérias. E tem gente que, por uma coisinha simples, fica doente a vida inteira. Qual é a diferença? A postura. Eu tenho aprendido muito ao longo desses anos com o espiritual, com 34 anos de convivência com os seres, atuando dentro do Estado, com a gente nessa Germain, com a Branca, enfim. Mas no curso de Milagres eu aprendi que a tua atitude em relação a tudo o que te acontece, eu já falei que várias vezes aqui, a tua atitude em relação a tudo que acontece é o que determina o próximo passo do universo com você. Se alguma coisa legal acontece, você vibra, agradece, tudo bem, você vai receber energia. Se alguma coisa não legal acontece, você já saiu chutando o balde, não é revidar, não é vingança. Porque o mundo e a vida são um reflexo daquilo que nós transmitimos, emanamos e estamos atingindo e irradiando através da nossa luz. E é isso que muita gente não entendeu. E tem gente que faz o curso de Milagres, que repete um monte de frases e blá blá blá. Blá 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 não quer dizer nada. Todo mundo quer blá blá blá. Eu quero você viver aquilo que você fala. É você ter conhecimento em relação às palavras e à sua energia. Por isso que a palavra mais importante do curso de Milagres é sintonia. Aquilo que você atrai, você não faz. Aquilo que você respira, você cria. Aquilo que você vibra, você é. Então, quem não é legal, tem muita gente, ao mesmo tempo, tem muitas pessoas entrando agora numa frequência muito legal de luz, né, porque esses eclipses, todas as energias foram para dar um toque mesmo em nós, como humanidade, para todo mundo elevar a vibração rápida. Então, os caras, nascendo de novo, encarnando de novo, aprendendo, caindo, levantando, porque sabe, tudo bem, para Deus tem que ser vegano, mas não precisa mais. Na época de Buda, eram 108 vidas para atingir a iluminação. Por isso que vai para uma aula, que é aquele colar de pontas sagradas, que a gente usa na segunda-feira, aquele dia 5, enquanto a Juliana vai estar fazendo um monte de problema no momento aí, onde ele está vindo. São 108 vidas para atingir a iluminação. Agora, começa a Germain, 2 de maio de 54, você para atingir a iluminação agora. Não sei encarnar mais de 50 vidas. Entende? Você deve perceber na sua vida, eu percebo na minha, nós somos todos iguais, somos seres humanos. Quando parece que desperta uma ideia, parece que a gente entende que podia ser muito mais simples, a gente para de fazer aquilo que está acostumado por hábito e começa a abandonar uma série de coisas que eram hábitos e que acabam ficando naquele círculo vicioso que não sai do lugar e não cria nada. Então, a grande energia e a grande revelação do curso de Milagres é que para Deus e que os mestres da luz, não importa que espiritualidade, que pensam e qual filosofia de vida aplica, tudo é leve, tudo é simples, tudo é rápido, tudo é fácil. E tem que estar ao acesso de todas as pessoas, né? Em todos os locais, em todos os lugares do mundo. Então, essa energia do milagre, eu fico feliz em sentir e ver muitas pessoas se curando, né? Muitas pessoas atingindo essa energia da harmonia, melhorando. Mas, de novo, é a sua atitude em relação àquilo que te acontece que determina o próximo passo do universo com você. Então, o lance é você estar se amando muito, não no sentido egoísta. Mas assim, eu não aceito com todos os meus problemas, bloqueios, vícios, limites, etc. E eu quero me aprofundar, eu quero me autoconhecer. Você vê que todas as civilizações têm a mesma busca. Na Índia, que tem mais de 5 mil anos de existência, o signo que está gravado embaixo é conhece-te mesmo, eu te devorarei. E a Índia, ela está lá antes das crianças. Ela é uma biblioteca cósmica que traz a conexão com os seres de outras estrelas, enfim, que traz a energia que todos os grandes conhecedores e pensadores, Aristóteles, Platão, todos os grandes seres que vieram, também trazem essa energia do autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? Que faz muito pouco, ser humano, né? Nós vivemos nos conhecemos. Então, eu estou adorando, vibrando, e é uma honra estar participando dessa energia do Curso de Milagres nesse ano, aqui no Brasil e a nível mundial, porque eu estou me conhecendo melhor.
E eu estou sentindo que muitas pessoas estão dispostas a fazerem pequenas mudanças. Porque é só assim que a gente muda o mundo. É como você percebe quanto tempo você desperdiça com coisas que não levam a lugar nenhum. E quanto essa energia para estar sendo usada naquela hora, para fazer alguma coisa que você fique feliz, né? Que você cria, que você fazer. Então, essa é a irradiação do milagre, né? Essa é a central. Agora, os seres curam, mas quem realmente tem que curar é a energia da nossa consciência, que tem que admitir e permitir. É questão de postura perante a vida. Tem gente que quer milagre e quer bênção, mas ela quer ou não quer. Ela não está aberta de coração. Ela está pensando, talvez ela mereça. Não ela tiver na prazer, aquilo que ela tem que receber não vem. As bênçãos do plano espiritual. E é muito legal esse caminho que a gente está tendo na nível da humanidade, onde várias possibilidades estão nos dando a força de realmente optar e escrever um novo direcionamento através do caminho da luz, através do caminho do bem, através do caminho do milagre, através do caminho de plena. Seres críticos com corpos físicos. Isso não é doutrinar ninguém, não é levar ninguém para gente, não é nenhum. Não é você fazer a cabeça de ninguém, é respeitar as diferenças, respeitar o livre-arbítrio e nós servir como exemplo. A gente está no mundo quando nós somos diferentes, mudamos a vida das pessoas, porque nós mostramos que pode e deve ter um caminho mais simples, mais humano e com respeito mútuo. Que é o que falta muito nesse nosso planeta hoje, é a energia do respeito. E o milagre tem a ver justamente com essa revelação. O milagre é tudo aquilo que é fora do nosso alcance, fora da nossa frequência, fora da nossa energia de consciência. Então vamos centralizar essa relação no milagre. Tá bom? Vamos continuar milagrando aí pela vida. Eu quero agradecer a vocês que estão aqui comigo, você é amigo da internet, pela sua sintonia. Então, nesse mês de outubro de 2015, o funcionário celebra 50 anos, no próximo dia 20. Eu espero todos vocês em presente na quarta-feira, estaremos passando o filme Paulo em Coro em Milagres. O Germain fez missões para todos os dias do ano e nós estaremos celebrando em união com todas as forças de todos os países que também vão estar nessa energia, a partir do princípio maior, da luz, da paz, da bem-aventurança, do amor incondicional. Então, vamos continuar milagrando, certo? Obrigada a vocês, obrigada a amigo da internet.